mais uma vez, a paz do Senhor a todos, tanto os que estão presentes aqui, quanto aqueles que nos acompanham pela internet. Nós os saudamos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Vamos para a meditação na palavra do Senhor. Eu estava lembrando de dois casos que nos ocorreram. O primeiro, eu trabalhei por muito tempo com os irmãos que são chamados Gideões Internacionais. E os irmãos sabem da tarefa dos irmãos Gideões, que é de distribuir Novos Testamentos pelas cidades. E eu me lembro, a gente chama essa operação de Blitz. A gente define uma cidade e nessa cidade a gente percorre clínicas, consultórios médicos, hospitais, escolas, e distribuímos ali os Novos Testamentos. E por longos anos aqui eu trabalhei junto com esses amados irmãos, até hoje tenho muita saudade, desse tempo. E eu me lembro de uma dessas blitz em especial. Nós fomos atender uma cidade ali naquela região de Conceição de Coité. Eu não me lembro bem o nome da cidade agora, mas eu sei que era uma cidadezinha ali daquela região. E foi interessante, porque essa distribuição foi solicitada por um jovem. O jovem solicitou essa distribuição. Ele não morava mais na cidade, ele nasceu e se criou naquela cidade, mas era uma pessoa de muita farra, de muita aprontação, e fazia pega na cidade, de forma que os moradores da cidade praticamente expulsaram ele daquela cidade, e de tantos arruaços e coisas que ele já tinha feito ali. E ele tinha mudado para São Paulo, e foi morar em São Paulo, e por muita bem-aventurança, muita felicidade, ele teve um encontro com Jesus, aceitou o Evangelho e ficou conhecendo os Gideões, e pediu que os Gideões aqui dessa região fizesse uma distribuição de Bíblias, Novos Testamentos ali naquela cidade dele, porque ele queria que os seus concidadãos tivesse a mesma experiência com Cristo que ele teve. E foi interessante o testemunho das pessoas naquela cidade, porque quando eles sabiam que foi esse jovem que pediu para que nós fôssemos lá distribuir os Novos Testamentos, as pessoas ficavam encantadas, com a mudança de vida daquele rapaz, como Deus fez uma transformação naquela vida, de forma a ele hoje vir trabalhar pelo reino, estar interessado no bem da cidade. E ainda existe um segundo fato também. A nossa família tem uma casa lá na ilha de Itaparica. E aí, pelos os anos 90, nós estávamos em um verão lá na ilha, e nos apareceu um jovem, tinha algum contato, não sei, com algum dos meus sobrinhos, com algum deles, e passamos boas horas ali conversando. E quando ele soube que eu era pastor, ele me convidou para visitar a família dele, pois ele tinha aceitado o Evangelho recentemente, e a família dele passou a notar a mudança do comportamento dele, e queria ouvir alguma coisa sobre o Evangelho. Era uma família grande. Eu me lembro que na casa tinha umas 18 pessoas, mais de 20 pessoas, E prontamente nós nos oferecemos a ir lá na casa da família dele. Não era tão longe, estava assim uns 5, 6 quilômetros de onde estávamos. E pois o desejo dele era que nós falássemos de Jesus, para responder por que ele, em sua vida pregressa, era uma pessoa tão torta, andava tão errado, mas agora ele estava vivendo uma vida completamente diferente, de forma que impactou a família dele, e eles queriam uma resposta para aquela situação. E fato é que nós fomos,
e falamos do Evangelho, do poder que tem o Evangelho para transformar vidas, e praticamente todos os parentes dele, pai, mãe, tios, todos os parentes aceitaram Jesus naquela noite. Foi uma noite muito gloriosa. Vimos assim a mão de Deus operando salvação sobre aquela casa, sobre aquela família. Então nós vemos que para a gente produzir fruto de alguma forma para o reino de Deus, nós percebemos nesses dois casos aqui reais que contamos, que há algo em comum na vida desses dois jovens, que é justamente a transformação que o Senhor Jesus Cristo fez na vida deles. Quer dizer, eles não precisaram falar palavras, um deles nem sabia, né, falar palavras, mas pelo testemunho de vida que eles passaram a dar, depois que tiveram um encontro com Jesus, foi um testemunho mais alto, mais eficaz, mais poderoso do que qualquer testemunho que eles dessem falando com seus próprios lábios. E o que resulta desse testemunho, né, ou o que provoca esse testemunho, é um assunto que nós vamos estar falando nessa noite, que é justamente a vida de santificação. A santificação é algo que nesses dias tem estado, assim, de certa forma, difícil de nós ouvirmos pessoas ou até igrejas pregarem ou falar sobre santificação. Eu creio que isso tem estado tão contido pelo fato de que a sociedade que nós estamos vivendo na atualidade tem sido uma sociedade tão pervertida, o mundo tem estado submerso em tantas perversões, e quando nós falamos perversões, nós não tratamos aqui tão somente de questões ligadas às questões sexuais, porque logo a nossa mente, mas além das questões, né, dos escândalos, né, dentro muitas vezes e fora das igrejas que a gente vê acontecendo, né, na vida de políticos, sexuais falando, mas existem questão de roubo, questões ligadas a outras situações de como as pessoas lidam com dinheiro, como as pessoas lidam uns com os outros, o respeito, a honra, a consideração dentro das casas, esposo e esposa, como eles lidam. Então, nós vemos que a sociedade, ela tem submergido em uma prática de vida que foge totalmente àquele princípio que Deus tem estabelecido, que Deus tem determinado que nós viéssemos a viver. Eu quero ler um versículo em Mateus, no capítulo 5, o capítulo 5 de Mateus, o versículo 48. Versículo 5 de Mateus, capítulo 5 de Mateus, versículo 48, que diz assim: portanto, sede vós perfeitos, em outras versões, sede vós santos, perfeito, como é o vosso Pai Celeste. É interessante, eu ainda vou ler um outro versículo aqui, que está em Hebreus, no capítulo 12 da carta aos Hebreus, capítulo 12 da carta aos Hebreus. É aquilo que Pedro fala: sede santos, como é santo vosso Pai que está nos céus. Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, existem pessoas por aí dizendo que Deus não existe, né? Existem aí pessoas dizendo que são ateus, existem pessoas
achando que Deus está distante, porque para você ver Deus, é necessário que você viva uma vida de santificação. E é interessante que o modelo de santificação, como Jesus falou, sede santos, como é santo o vosso Pai que está nos céus. O modelo de santificação de Deus não é comparado a nenhum homem, ou seja, a santificação que Deus quer que venhamos a seguir, para que nós possamos ver a Deus, e esse ver a Deus aqui, tem muitas pessoas que pensam que é ver Deus quando a gente morrer, não é? Eu sei que todos que são santos ou não, um dia vai ver a Deus, enfrentando o julgamento para a condenação ou para a vida eterna, todos vão ver a Deus um dia. Mas o que o autor está falando aqui é um ver a Deus já nessa vida aqui. Então, o modelo de santificação que Deus exige de nós, que Deus nos manda, ele não diz assim, seja santo como Paulo é santo, seja santo como Pedro era santo, seja santo como Maria foi santa. Não, é impressionante que o modelo de santificação que nós recebemos o mandamento de seguir é o modelo de santificação do próprio Deus. Sede santos como é santo o vosso Pai que está nos céus. Ah, mas isso é pedir demais para que nós venhamos a ser santos. Veja o que Paulo escreve aqui. Veja o que Paulo escreve aqui. É interessante que hoje, quando alguém quer mostrar ou canonizar, né, dizer que alguém é santo, né, são as autoridades religiosas que diz que essa pessoa é santa. E para saber se ele é santo, ele tem que fazer um milagre. Tem que ter um milagre comprovado que essa pessoa é santa. Você vê como a percepção de santidade está totalmente desconectada com os princípios bíblicos. Porque a Bíblia, Jesus fala em Mateus sobre pessoas que fizeram milagres. Nós fizemos, né, milagres em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nós fizemos tantas coisas em teu nome. E Jesus diz, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, eu não estou querendo dizer que quem fez, ou todos que fizeram milagres, Deus vai se apartar dele. Não é isso que a Bíblia está falando. Mas o que eu quero dizer, o que a Bíblia ensina, é que mesmo pessoas que fizeram milagres, que fizeram sinais e maravilhas, pela Bíblia não é considerado santo. E o que é santidade, então, para Deus? Já que não é o homem que nomeia quem é santo. Não é porque a gente fez um milagre que a gente pode ser nomeado como santo. A santidade para Deus, nós poderemos ver, o que a Bíblia nos ensina, é que existe uma santidade que é posicional, porque nós sabemos que quando nós fomos salvos, eu contei aqui 2 testemunhos de pessoas que deram testemunhos fortes de vida, porque tiveram um novo nascimento, nasceram de novo, nasceram para uma outra vida, que eles não eram nascidos anteriormente, aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Olha, necessário é, Nicodemos, que você nasça de novo, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então quem é santo? Quem já nasceu de novo é santo. Mesmo que a igreja não faça a canonização dele, dizendo que ele é santo, mas qualquer um que já nasceu de novo é santo. Tanto é que esses 2 testemunhos que nós estamos contando aqui, de pessoas totalmente indoutas, que sequer sabia dar um testemunho, falar do que foi que aconteceu com eles, mas nas suas vidas foi forte o testemunho prático de vivência de que agora eles eram participantes de uma nova vida. Então, a santidade, ela é posicional, porque quando nós fomos salvos, o Senhor nos justificou, é o que Paulo fala em Romanos, no capítulo 5, sendo, pois, justificados
pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a santificação, a santidade, ela é posicional. Quem nasceu de novo, Deus fez desta pessoa santo. Deus fez dessa pessoa justo, porque fomos justificados pela fé. Esse é um tipo de santificação, ou diríamos, de santidade posicional. O Senhor, no pacote, que a gente chama da salvação, Ele nos salvou, nos justificou, nos santificou em Cristo Jesus, nos glorificou, nos adotou. Isso Paulo fala em Romanos. Éfesos, no capítulo 1, versículos 3 e 4, olha o que o apóstolo está escrevendo à igreja, uma igreja que estava em uma cidade idólatra, pervertida, imoral. Veja o que Paulo está escrevendo para esta igreja, que estava nessa cidade tão podre. Bendito o Pai, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis. Aí alguém pode dizer assim: mas pastor, é difícil a gente ser santo e, além de ser santo, ser irrepreensível. Além de ser santo, ser irrepreensível. É difícil, pastor. Mas eu quero te dizer que a primeira santificação é uma santificação posicional. Você se lembra que há 2 domingos atrás, eu estava falando aqui de um sonho, que foi um sonho de revelação, que Deus me deu, como com um braço forte, Ele nos salva, nos arrebata da destruição deste mundo, nos transporta do reino das trevas, como Paulo diz aqui em Éfesos, para o reino do Filho do seu amor, com mão forte, como um trem-bala que conduz alguém. Ali tem que ser um bom piloto mesmo, porque andar a 320, 340 km por hora, quase que você não vê nem as coisas passar. É com este braço forte, é com esse transporte forte que Deus te tira do mundo. Mas você não é levado logo para os céus. Aqui é que está o negócio. Porque a segunda santificação que nós queremos abrir aqui nesta hora, e é o que nós vamos trabalhar mais, é a santificação progressiva. É a santificação, primeira é posicional. Deus já nos santificou. Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Mas você está no mundo. Você está habitando neste corpo da morte. Teve uma menina de 10 anos que ela pediu batismo. E o pai dessa menina, o pastor dessa menina, chegou para a mãe querendo explicar para não criar confusão em casa, Porque criança de 10 anos é criança de 10 anos. Você tem que lidar com ele e respeitar ele como uma criança de 10 anos. Ele disse assim, olha, ela está pedindo batismo e nós vamos batizá-la, porque ela tem um testemunho de fé, mas saiba que o quarto dela, segunda-feira, quando chegar em casa, vai estar desarrumado, a bagunça vai estar lá e tal. Por quê? Porque é criança. Então, ela vai passar por um processo de aperfeiçoamento. Não fique esperando que porque a pessoa nasceu de novo, que ele já recebeu um corpo glorificado. Hoje eu estava fazendo algumas leituras e eu me impressionei com as leituras que eu estava fazendo da ressurreição de Jesus, Quando Jesus ressuscita, todas aquelas vestimentas que ele tinha foi abandonada. Por quê? Porque agora ele estava em um corpo completamente glorificado.
Agora ele não precisava, ele estava vestido agora com roupas de glória, né? Com roupas que não fazia mais sentido, aquelas roupas que ele tinha sido sepultado e ele tinha deixado de lado. Aí eu me lembrei de Elias. Elias não precisava mais de capa, porque a Bíblia nos diz que Elias foi levado aos céus. E quando Elias foi levado aos céus, a sua roupa caiu, a sua capa caiu. É tanto que Eliseu pega e toma posse daquela roupa, porque agora Elias estava em outra dimensão, em um corpo totalmente glorificado, porque para viajar em carruagem de fogo e ir aos céus habitar com Deus, ele não poderia ir de qualquer jeito. Então aquelas roupas não serviam mais. E o que é que nós estamos querendo dizer com isso? Nós ainda continuamos aqui, como eu falei no domingo atrasado, na parada, né? Estamos vestidos com essas roupas aqui. Estamos vestidos com este corpo que Paulo diz que é o corpo da nossa humilhação. É o corpo da nossa humilhação. Então Deus, nós vamos ver aqui para frente, Deus quer trabalhar a sua santidade em nós de uma forma processual. De uma forma processual. Agora, qual é o grande problema que nós estamos enfrentando nesses dias? Há muitos escritores falando que nós vivemos em uma época do complexo de Peter Pan, né? Síndrome de Peter Pan. O que é isso? Síndrome de Peter Pan. As pessoas chegam à idade adulta, mas eles não querem assumir responsabilidade. Quem já assistiu o filme de Peter Pan sabe como é. Peter Pan, ele tinha que passar para a vida adulta, mas ele sempre estava celebrando a sua meninice e queria permanecer sendo crianças. E nós vemos em muitas músicas, tanto brasileiras como norte-americanas, I don't wanna grow up, né? Tem uma música com esse título, não, eu não quero crescer, né? Quer continuar sendo criança. Mas presta atenção, Deus nos chamou e nos colocou em um processo de santificação. É um processo de crescimento. Nós já experimentamos da santificação posicional quando nós fomos salvos, fomos resgatados, nascemos de novo. Ele nos colocou em uma posição de santos e irrepreensíveis, mas nós entramos em um segundo processo. Nós sabemos que quando nós temos um encontro com Jesus, quando nascemos de novo, nós identificamos o seu amor por nós. Mas além do seu amor por nós, que levou a morrer na cruz pelos nossos pecados, Ele também nos mostra a sua santidade. É impossível alguém dizer que conhece a Deus e viver uma vida sem responsabilidade, sem prestar atenção à santidade processual. Porque Deus nos chamou para crescermos em santidade. E se nós queremos ver a Deus como escreveu aqui o autor da carta aos Hebreus, nós precisamos viver em santidade diante de Deus. Eu não estou falando de religiosidade, porque quando a gente fala de santidade, aí algumas igrejas dizem, não, santidade para a gente aqui é os crentes não ter barba, né? Não, santidade para a gente aqui é o culto ser assim, 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 assim. Não, a gente não está falando disso. A gente não está falando desse aspecto aqui. A gente está falando de santidade. A palavra santidade significa separados. Separados. Quer dizer, separados do que é ruim e oferecidos a Deus. É por isso que Paulo diz, ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradáveis a Deus. Então, a santidade é isso. Antes você se oferecia ao quê? A mentira. Mas agora você anda na verdade. Porque a mentira diz respeito a Satanás, que é o pai da mentira. Jesus diz que ele desde o princípio era um mentiroso e é o pai da mentira. E isso aí ele sabe fazer muito bem. É que os homens da nossa época têm também tido boas aulas, né? Intensivo, né? Nunca vi uma sociedade que minta tanto como a da nossa época.
não é? Então é por isso que está sendo difícil falar de santificação, porque as pessoas deixaram de ser sérias, deixaram de ser honestas. Quando você assiste um filme, uma série antiga, e você vê como as pessoas respeitavam a palavra, né? Como as pessoas consideravam o que fulano dizia, tomava aquilo de forma crédula, porque as pessoas não tinham tomado tantas aulas intensivas com Satanás para mentir. Então, se você já nasceu de novo, você tem que aprender a viver na verdade. Isso é um processo que Deus vai trabalhando em sua vida. Deixa essa síndrome de Peter Pan para um lado, que não quer crescer, para crescer. Porque Deus vai operar a perfeição da sua santidade em nós, a partir desse andar com Ele. Nós vamos ver a cada dia que a nossa vocação é uma vocação para nos assemelharmos com Deus. É impressionante isso. É impressionante. Deus quer em nós uma beleza, Deus quer em nós uma glória própria dEle. A glória da santificação você só terá a partir do momento que você tiver Deus como modelo da sua vida. É impressionante, é uma particularidade comigo. Eu algumas vezes já conversei com o Diná sobre isso. Todas as vezes, isso deve ser um tratar de Deus comigo. Todas as vezes que eu me aproximei de um líder e tomei ele como um modelo, claro que a gente precisa ter pessoas que nos inspirem, mas se a gente não tomar cuidado com isso, vamos terminar descobrindo coisas daquela pessoa que a gente vai se decepcionar. É por isso que o modelo de santificação, a pedra de toque de santificação, o modelo de santificação de Deus para a gente, não pode ser outras pessoas. Existem pessoas que sabem de absurdos, né? Nós vimos um caso de um certo espírita, que a cidade toda sabia das questões que ele vinha praticando, mas a cidade não queria abrir mão do camarada porque rendia dinheiro para a cidade. E isso acontece em toda parte, em todo lugar. As pessoas não levam em consideração o ser justo, o andar na verdade, o andar corretamente, o ser irrepreensível. Às vezes os interesses são outros. É por isso que modelo de santidade de pessoa não presta para a gente. Mas pastor, eu preciso me guiar pelos meus líderes. Sim, e a Bíblia ensina isso. Mas o último modelo de santidade não é o seu líder. O último modelo de santidade para você, seja quem for, ou qual for a sua vida de fé, você deve seguir os seus líderes, sim. O escritor dos Hebreus manda que você obedeça a seus líderes, que você preste consideração, porque são eles que velam pela sua alma. Mas quando fala do modelo de santidade que você deve ter, que você deve seguir, você tem que ver o modelo de santidade do nosso Senhor. Porque na santidade há beleza. Na santidade há beleza. O Salmo 96, veja do que Deus quer nos vestir. Mas pastor, mesmo enquanto a gente vive aqui nesse mundo, mesmo enquanto a gente vive aqui, eu falei que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E não pense que vai ser só na vida eterna, é aqui ainda. Você quer ver Deus, você quer ouvir Deus falar para você, viva uma vida de santidade, né? E a gente percebe que a santidade ela tem um ponto positivo e um ponto negativo que a gente vai ver daqui a pouco. Espero que o tempo dê para a gente chegar lá. Mas nós vemos aqui a beleza com que Deus quer nos vestir. Salmo 96, o versículo 6 e o versículo 9. Veja, quem vive em santidade, vive na presença do Senhor. O salmista no versículo 6, ele diz: glória e majestade estão diante dele. Então você quer ver incorruptibilidade, você quer ver vida eterna, você quer viver uma vida de glória,
você quer viver de acordo com a majestade do Senhor, então viva na presença dEle em santidade. Força e formosura no seu santuário. Tudo bem que você se importe com a sua beleza exterior, né? Aquela beleza, aquela estética que você deve mostrar para os outros, né? De você se cuidar, ser uma pessoa que se cuida, mas a preocupação de Deus é com uma beleza que muitas vezes a olhos nus você não vê. É a beleza do homem interior. Paulo diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, mas, no entanto, o homem interior, que é o homem espiritual, está se fortalecendo a cada dia. Então, é essa beleza do homem interior, que ele não aceita suborno, ele não anda na mentira, ele busca uma beleza, uma incorruptibilidade, algo que tende para um infinito, algo que o conduz para ser igual a Deus, para ser igual a Jesus Cristo. Esse é o modelo de santidade que Deus quer nos conduzir. E o versículo 9 diz, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então a santidade é algo belo para Deus. Veja como os homens têm estado feios ultimamente, né? Porque têm abandonado a santidade de Deus. Então, interiormente, os homens têm sido feios. Mas é assim mesmo que está composta a sociedade, né? Decepções, mentira, fake news, e alguns falam contra fake news e praticam fake news. E assim, enganando e sendo enganado, como diz a Bíblia. Então, os homens estão feios. Estão horríveis. Porque abandonaram a santidade de Deus. Porque a beleza está na santidade, na pureza. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele. Quer dizer, tenha temor, não ande fazendo qualquer coisa. E ele vai te indicar o caminho para você seguir corretamente. Tremei diante dele todas as terras. Então, nós vimos que há uma crise, não é? Você vem para o Evangelho, você se depara com o amor de Deus, mas você termina descobrindo que Ele é santo. Isso é uma crise. E Deus tratou disso, né? Na carta de Paulo aos Romanos, eu vou ler alguns versículos. O versículo, no capítulo 6, versículo 6, nós vamos ver algo que é positivo, algo que é negativo nesse processo. Negativo porque, de certa forma, é uma renúncia que a gente toma sobre nós, mas no objetivo de viver a objetividade, a realidade de Deus e da vida espiritual que Deus requer de nós. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Então, aquele camarada que vivia mentindo, fazendo arruaços, aquele camarada que não andava na verdade, que traía as pessoas. Então, quando Cristo foi crucificado, toda a humanidade também foi crucificada. Quando Adão caiu lá no Éden, toda a humanidade caiu com Adão. Jesus é o segundo Adão. Jesus veio desfazer as obras do diabo. Então a obra do diabo foi a queda da raça humana. E agora Cristo morrendo, aquele homem do pecado que éramos nós, também morremos. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Então nós não temos mais nenhuma obrigação para vivermos como escravos do pecado. Aí ele diz, no versículo 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, se morremos para esta vida de pecado e de engano, como Cristo ressuscitou, inclusive tem um versículo aqui em Romanos mesmo, no capítulo 6, o versículo 4, que é um pouco mais anterior ao 6 que nós vimos. Veja que o que é que Paulo está dizendo? Pois fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como é que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos? Pelo poder de Deus Pai, pela glória de Deus Pai.
assim também andemos nós em novidade de vida. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês que é muito pessoal. A minha família era toda evangélica. E eu nunca fui assim, de estar em igreja, de querer participar de igreja. E pelo contrário, eu vivia muito distante de igreja. E quando eu pensava em ir para a igreja, me batia um temor muito profundo. Eu começava a pensar assim, imagine eu ir para a igreja e depois eu não conseguir viver a vida que Deus quer que eu viva. Presta atenção, né? Os temores que o diabo coloca em nossos corações. Então eu tinha medo de eu querer ir para a igreja e eu não ser capaz de viver a vida que Deus queria que eu vivesse. Eu achava que isso era uma obra do homem, que nós, com o nosso esforço, é que faremos isso. Jesus se ressuscitou a si mesmo? Fiz uma redundância aqui, né? Jesus se ressuscitou? Jesus ressuscitou-se? Não. Como é que está dizendo que aqui que aconteceu com ele? Porque, presta bem atenção, porque fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Quer dizer, Jesus morreu e sepultaram ele. Nós, quando nos batizamos, também fomos sepultados. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Então, você tem que acreditar em uma graça futura para você. É por isso que muitas pessoas vivem em desespero, em ansiedade, em medo, em receio, em temores os mais variáveis possíveis, porque a pessoa acha que é a força dele. Aí ele acha que santificação é não ter barba. Já outras igrejas acham que é perfeitamente santo quem usa barba. Né? Se você for ler a história dos Quakers, os Quakers até hoje, né? Até hoje usam barba, porque eles creem que aquilo ali é um processo de santificação. Meu Deus, aquilo é só religiosidade. Aquilo é só religiosidade. Então, o que é que vai garantir para você uma vida de vitória e de santidade? A glória de Deus em sua vida. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos, habitando em você, vai te garantir a graça futura. Então você vive hoje sem medo do amanhã. Você vive hoje sem o temor. Você vive hoje sem se escandalizar, porque é Deus, pela sua glória e pelo seu poder, que vai fazer com que você se torne cada vez mais parecido com Cristo, seu amado Filho. Aleluia! Aí você veja que Paulo diz assim, porque ele foi ressuscitado pela glória do Pai. Aí ele faz uma comparação, assim também nós, em novidade de vida. Jesus, Deus, o seu Espírito, tem uma vida nova para a gente viver. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Olha, você vive uma fé na graça futura. Diz que o ministério da letra, né, 2 Coríntios 3, versículo 10 e 11, o ministério da letra, da lei, que foi dada por Moisés, tinha uma glória. Veja, foi um ministério que nos serviu para a morte, nos serviu para a destruição. Não que a letra seja mal, a letra é boa, a letra de Deus é perfeita, é pura, mas nós estamos doentes. E diz que mesmo esse ministério da letra, que serviu para a nossa condenação, ele tinha uma certa glória. Veja, 2 Coríntios 3, 10 e 11, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Quer dizer, o ministério da lei tinha uma glória que resplandecia. Você se lembra que Moisés, quando desceu do monte, o rosto dele, porque estava na presença de Deus, brilhava. Ele teve que esconder o rosto, porque era tanta glória, tanto brilho, que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Então, mesmo o ministério da morte tinha uma glória, né? Aí ele diz assim, porque
se o que se desvanecia teve sua glória, quer dizer, esse ministério da letra que passou, ele teve uma glória, aí ele diz, muito mais glória tem o que é permanente. Aquilo que Cristo fez de uma vez por todas, tem uma glória maior. Eu acho que a igreja está perdendo isso aqui. Porque se aquele ministério que desvanecia tinha uma glória, e o que é que está acontecendo com a igreja? O que é que está acontecendo conosco, né? Mesmo que nesse instante tem muitas pessoas descobrindo isso, vivendo intensamente isso, apaixonados por isso. Mas a gente vê também um grupo muito grande de pessoas que tem esse contato, né? Tem aí o grupo dos desigrejados, o grupo daqueles que estão querendo seguir sozinhos, né? Eu quero até falar aqui um pouco sobre isso nessas próximas semanas, mas a gente está deixando escapar essa muito mais glória que existe, que é a glória da graça que foi disponibilizada, que até nisso ele se transforma em uma desgraça, porque é o poder de Deus operando para nos dar vida e nos trazer santificação progressiva, para a gente poder desfrutar dessa nova vida com Deus. Voltando ali, que eu quero finalizar aqui, essa questão de que muitos têm vivido essa síndrome de Peter Pan, porque Deus chamou para transformá-los em adultos, Deus chamou para que essas pessoas pudessem crescerem na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Em 2 Coríntios, ainda no capítulo 3, versículo 18, diz assim, e todos nós com o rosto desvendados, ou seja, descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Olha aí o processo, está vendo? Não é a igreja que vai dizer assim, você é santo porque você operou um milagre. Isso é mentira. Isso é mentira. Tá? Então, nós vamos sendo o quê? Transformado de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Senhor, o Espírito. Então, nós estamos neste processo. A gente não pode ser adepto da síndrome de Peter Pan, de que já estamos bem. Não, aqui já está bom demais, eu não quero me aprofundar, eu não quero essa vida de oração, eu não quero essa busca de estudo da palavra, eu não quero essa vida de, não quero me tornar um careta. Não, não é esse o convite. O convite de Deus para você é para coisas gloriosas. Não é para religiosidade. É para você descobrir riquezas insondáveis em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É para que você seja transformado de glória em glória. Aleluia. De glória em glória. E olha o que nós falamos aqui, na sua própria imagem. Quer dizer, Deus quer você parecido com Cristo. Cristo em nós, Paulo escreveu, esperança da glória. Paulo escreveu também assim, em Filipenses, ele diz que ele considerou perda todas as coisas, posição social, uma posição no sinédrio, ele teve tudo por perda, para ter somente uma coisa, olha que interessante, o conhecimento do poder que ressuscitou Cristo dos mortos. Se você até hoje viveu sem um objetivo na sua vida, olha que coisa gloriosa, vai a um objetivo que é o objetivo dos objetivos, que você pode passar a viver a partir de hoje. Se você não tem vivido assim, descobrir o poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Oh, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Que o Senhor nos dê essa sede, esse desejo, porque tudo aqui é temporário, tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Amém. E também aqueles que fazem a sua vontade. Que o nosso modelo de santificação não seja outros, mas seja o próprio Senhor. Isso é encantador.
Desde o início nós estamos falando, aí a gente lê um versículo aqui no final, que está falando exatamente a mesma coisa. Ser transformada em a sua própria imagem, não é? Eu falei que o referencial não é os pastores, o referencial não são, né, outros irmãos, o referencial é o próprio Senhor. Você vê que uma palavra é uma sinfonia, né? É bom navegar nessa música e ver essa sinfonia. O homem incrédulo, ele não vê isso, mas a partir do momento que nascemos de novo, que a gente tem o Espírito de Deus, a gente começa a ver a verdade de Deus operando de forma harmônica para nos transportar para esse reino de glória, de majestade, de beleza, de verdade, de amor, de santidade, de andar com Deus, de ouvir Deus. Já várias vezes algumas pessoas me perguntam assim, mas como é isso, né? Outro dia mesmo eu estava lá no condomínio, dando um testemunho, levando uma palavra, e quando eu terminei, eles vieram em cima de mim, mas como é que você ouve Deus falar, né? Busca viver uma vida de santidade, porque você e o Senhor vai ser um, e quando Ele quiser falar com você, não vai ter nenhuma dificuldade, você vai ouvir a voz dEle, porque você vive na presença dEle, aleluia, você vive na dimensão de glória dEle. Ele não vai ter dificuldade nenhuma de falar com você e de você perceber que é Ele que está falando com você, porque vocês estão misturados. Paulo diz que aqueles que se mistura com Cristo se torna um só espírito com Ele. É isso que Deus quer. Não que eu tenha alcançado a perfeição, Paulo falava, né? Em Filipenses. Não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu luto. Eu luto, quer dizer, eu estou no processo. Está vendo? Né? A santificação processual. Meu Deus, a hora já passou, mas vamos assim estar agradecendo ao Senhor por esse ensinamento, né, que Ele nos traz, esse direcionamento, a sua palavra que nos indica o caminho que nós devemos andar. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Não tem coisa mais feliz do que viver na presença do Senhor. Aleluia. Eu quero saber, tem algum pedido de oração? Irmã Luzinete está pedindo pela saúde. Eu queria também pedir oração pela viagem, né? Que vamos estar fazendo no próximo sábado, para levar ajuda aos obreiros. É um trabalho muito bonito. Uma boa parte desses obreiros que vivem nessa região aqui do sertão, até depois de Canudos, viagem que eles fazem, um bate e volta aí para levar uma ajuda, um auxílio para esses obreiros que, principalmente em uma emergência como essa, estão em dificuldades e as igrejas fechadas e eles sem poder ter de onde tirar, né, o seu sustento e o sustento da família. Muitas vezes aquilo ainda que a gente dá para o obreiro ali, ele ainda divide com o irmão que está em necessidade. Eu estava ouvindo uma reportagem sobre o pessoal que explora o sisal aí, né, nesse sertão, lá acima de Serrinha, nessa região, e eu fiquei escandalizado. A repórter que estava fazendo a reportagem, ela chorou quando ela estava entrevistando. Ela disse, não é possível que o Brasil, um país tão desenvolvido como esse, tenha tanta miséria e as pessoas venham a viver em tanta necessidade. E ela chorou ali em ver a lástima, a pessoa trabalhar o mês inteiro, às vezes pegando 5 horas da manhã, trabalhando 11, 12, 13 horas por dia para ganhar menos de R$200 por mês. É uma coisa escandalosa, escandalosa mesmo. Então vamos orar para que a viagem seja em paz e tudo venha a resultar em honra e glória para o nome do Senhor. Os alunos, né? Ansiedades. Vamos orar pelos nossos jovens, adolescentes, pelos velhos também, né? Coisa séria, né? Irmão Rangel também pede oração. Juliana, né? Vamos estar orando no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pastor Rafael, faz essa oração, por favor. Vamos interceder por esses irmãos que têm pedido oração em nome do Senhor Jesus.
orar pela irmã Desângela. Foi? Rosimeire e Desângela, né? Desângela foi hoje, né? Ontem, foi verdade. E Rosimeire é hoje. Que o Senhor abençoe, guarde, multiplique os dias de vida e saúde, no nome de Jesus. Vamos, então, estar orando nessa oportunidade. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento maravilhoso em que nós, Senhor, bebemos, Senhor, dessa água, Senhor. Aleluia. Mergulhamos, Senhor, nesses rios, Senhor, de conhecimento do Teu Espírito, Pai, da Tua Palavra, Senhor, que nos alimenta, Pai. Pai, nós aproveitamos, Senhor, esse momento de alegria, Senhor, para agradecer pela vida dos nossos irmãos, Senhor, que completaram mais um ano de vida, Senhor. Que o Senhor venha trazer paz, Senhor, que o Senhor venha abençoar a sua família e dar muitos anos de vidas na Tua presença, Senhor. Pai, nós também, Senhor, apresentamos aqueles, Senhor, que estão pedindo, Senhor, socorro, estão pedindo, Senhor, a Tua cura, Senhor, as Tuas misericórdias, Senhor. Seja o Senhor com cada um, Senhor. Que o Senhor venha trazer a cura, Senhor Jesus. Que o Senhor venha abençoar os negócios dos seus filhos, Senhor Jesus. Abençoa aquele que está aflito, Senhor. Oh, Senhor, nós pedimos, Senhor, que venha avivar, Senhor, os jovens, Senhor Jesus. Encher do Teu Espírito, Pai. Que nós sabemos que é o Teu Espírito que liberta. É o Teu Espírito que alegra, que livra da depressão, Senhor. Que livra de todo o mal. Pai, nós confiamos no Teu poder. Nós sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, Senhor. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós, Senhor, apresentamos, Senhor, essa semana, o restante dessa semana, Senhor, e pedimos que o Senhor seja conosco a todo instante, dia após dia, seja de noite, Senhor. Que o Senhor não se aparte de nós, Senhor. E nós, Senhor, estaremos na Tua presença, te buscando, Senhor, porque sabemos que o bem supremo que nós temos é o Teu Espírito Santo em nossas vidas. Seja o Senhor conosco, nos guarda, Senhor, nos livra de todo o mal. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Seja o Senhor também, Senhor, com os irmãos que vão fazer essa viagem, Senhor. Abençoa, livra de todo o mal, de todo acidente, de todo intento do maligno, Senhor. Coloca os Teus anjos, Senhor, guarda a entrada e a saída, Senhor. Seja o Senhor com eles, que sejam exitosos, Senhor, no propósito que o Senhor colocou no coração de cada um. Nós cremos no Senhor, pedimos em o nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus. Nós, quinta-feira, estaremos aqui às 9 horas em oração, das 9 às 11. Precisamos interceder. Meus irmãos, eu acho que eu vou botar um relógio de oração aqui, viu? Pense em um tempo que a gente está precisando de oração, é esse tempo agora. Meu Deus. Se os nossos irmãos no passado oravam tanto com a vida que eles tinham, imagine a gente agora, né? E é preciso que Deus levante aqui uma igreja que tenha espírito de oração, colocada por Ele mesmo. Se ofereça a Deus, em nome de Jesus. Então estaremos aqui orando pelos negócios, pelos empregos, pela saúde, por proteção, pela economia do país, orando por aquilo que o Senhor colocar em nossos corações para intercedermos, no nome de Jesus. E domingo também aqui, às 18h30, contamos com a sua presença para aqui louvarmos, adorarmos a Deus, navegar em seus rios, aleluia. Deus tem nos dado momentos aqui de alegria, de renovo, da presença do seu Espírito, de cura. O Senhor é bom e continua sendo o mesmo, aleluia. Vamos então recitar o nosso trecho bíblico. Se Deus é por nós, aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, mas antes entregou por amor a todos nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas, até a santificação, né? Amém. Ou sobretudo a santificação. E Ele dá porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele, eternamente. Amém. Estenda as mãos assim, numa atitude de fé, e receba a bênção apostólica e seja abençoado nessa oportunidade, em nome de Jesus. Que a graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e querido Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja do Senhor,
os que creem. Diz com fé aí bem forte. Amém. Glória a Deus. Abençoa o teu povo, Senhor. Tenha uma semana de paz, abençoada na presença do Senhor.